Entrevista coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo. Boa noite, professor Luxemburgo. E para iniciar esse bate-papo, eu convoco o Hector Verlang, do Globoesporte.com. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, Vanderlei? Parabéns pela vitória. Eu queria saber se tu considera que essa foi a melhor atuação do Vasco sobre o teu comando nesse retorno, e se a estratégia era inicialmente esperar o Atlético mesmo, ou se isso acabou sendo uma circunstância do jogo, porque o Vasco saiu na frente no placar. E, enfim, a tua avaliação sobre o resultado, por favor. Tudo bem, um abraço, prazer falar com você. Não foi circunstância, foi o que nós armamos ontem no treinamento e conversamos porque o que o Atlético quer? Que você vai marcar ele em cima para poder encontrar os espaços. Quando você tira os espaços dele e você fecha aqui, ele deixa espaço para nós, para o adversário. Então, a estratégia foi sofrer um pouco, tem que sofrer, para ganhar do Atlético tem que sofrer. Era nós fecharmos, e o Benítez fez uma função tática importantíssima, porque ele vinha fazer o lado direito, como o terceiro homem de meio campo, assim, tipo segundo homem, 1, 2, né? Ele era o segundo homem, o Léo pela direita e o Benítez Léo pela esquerda, o Benítez pela direita e o Bruno por trás. E quando saía, ele saía para o jogo começando a jogar, e a jogada sempre iniciava com ele. Então, acho que foi o melhor jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo nós sofremos. Mas eu quero dar os parabéns, assim, porque o terceiro gol nosso foi um gol de jogo de futebol. Né? Um gol bonito de jogo de futebol, bem jogado, com qualidade, com toque de bola, com visão de jogo, finalização perfeita. Então, nosso time está de parabéns pelo resultado contra um adversário muito difícil. Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaíno. Boa noite, Vanderlei. Vanderlei, eu queria te perguntar o seguinte, sobre primeiro o Martim Benítez, um jogador que não atuou no jogo contra o Bragança, lá em Bragança Paulista, você preferiu que ele ficasse, e hoje a atuação que ele teve, você fica preocupado em relação a essa questão física do Martim, que se mostrou mais uma vez ser um jogador muito importante para o Vasco, e queria que você falasse especificamente sobre Germancano. Você foi técnico de grandes atacantes do futebol mundial. Germancano, em relação à finalização, queria que você avaliasse isso desse jogador. O Cano é um grande finalizador, a bola tem que chegar nele, que ele bota a bola para dentro, né? Mas tem que chegar. E com respeito ao Benítez, as pessoas às vezes não entendem, né, que a gente tem planejamento, ninguém faz as coisas aqui empírica ou porque eu quero fazer, não, ela é decidida em reunião com a comissão técnica, para poder tomar uma decisão. O Benítez vinha de parado durante muito tempo, eu trouxe ele para jogar contra o Curitiba, porque era um jogo em casa e importante. E ele jogou com um jogador a menos, então solicitou muito da parte física dele. Se eu levasse ele para Bragança, para um jogo que seria difícil com ele ou sem ele, então eu podia fazer com que ele tivesse uma lesão, e aí trazer um prejuízo maior, que nós temos agora 7 jogos, tínhamos 8 jogos para terminar, então eu preferi deixá-lo aqui treinando, para poder ter uma condição melhor para o jogo de hoje. Ele mostrou que ele jogou no primeiro tempo bem, até os 30 minutos, buscando o jogo, depois deu uma cansadinha, voltou bem no segundo tempo, jogou mais do que deveria, ele falou, vou jogar mais 10 minutos, mas ele falou toda hora para mim, aguenta. E é um jogador que é experiente, é malandro, protege a bola, sofre uma falta. Então eu protelei o máximo e fiquei esperando ele me falar que é a hora de trocar. Então, acho que foi uma vitória merecida contra um adversário muito difícil, que está na zona de cima, né? E tem que valorizar essa vitória, mas saber que na terça-feira nós temos mais. E amanhã nós temos treinamento para a recuperação dos jogadores, porque na terça-feira tem um jogo tão difícil quanto esse, que é contra o Palmeiras fora de casa. Quem chega agora é o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Obrigado, Greg. Vanderlei, e realmente foi uma vitória que mexeu muito com a torcida, até porque chegou a fazer 3-0, no finalzinho tomou aquele golzinho, mas eu queria que você falasse da importância desta vitória dentro daquele campeonato que você convocou a torcida e os jogadores de 12 jogos, Vanderlei. Mental, né? Fugiu o Curitiba, né? Uma derrota em Bragança Paulista. São Paulo foi lá e perdeu, outras equipes foram lá e perderam também. O Curitiba, que era uma vitória que era importante para nós, que era um confronto direto, e infelizmente não conseguimos. Uma expulsão
prejudica bastante a equipe, ficou bem caracterizado isso. Então, acho que estamos no caminho certo para a busca da manutenção na primeira divisão. A vitória foi fundamental para a gente poder subir um pouquinho, mas não terminou. Tem muita coisa para acontecer. O Covid deixou um lastro aqui comigo. Eu vou falar um negócio para você. Eu começo a falar. Dá vontade de tossir. O Covid, filho de uma égua. Quem chega agora, professor Saúde, professor Luxemburgo, muita saúde, porque o Vasco precisa muito do senhor. Quem chega agora para fazer a pergunta é o Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Vanderlei. Você é um grande personagem da nossa história. Eu fico bem satisfeito de ver que, apesar dessa Covid maldita, a quantidade de berros que você deu na beira do campo causa desgaste físico também, né? Então vai se recuperar. O cara sofre pra caramba. E esse Covid aqui, toda hora vai. Não, mas tá tudo bem. O velho tá inteiro aqui, tá tudo bem, graças a Deus. Mais ou menos. Legal, que bom. Boa recuperação agora. Eu queria só entender, assim, para mim foi a melhor atuação do Vasco na temporada que começou ano passado. Queria saber o que precisa fazer para que isso se torne uma constante, né? No próximo jogo, como você já disse, difícil também, para que o time consiga ter uma atuação consistente como foi essa. Obrigado, boa noite. Obrigado aí pelo carinho, né? Da preocupação com o Covid. Assim, o mais difícil foi recuperar os jogadores do 4 que nós tomamos em Bragança Paulista, dos 4 gols que nós tomamos em Bragança Paulista, e levantar o emocional nele. Tive que ter muita paciência, muita calma. Em momento algum eu levantei a voz, em momento algum eu dei pancada, porque era uma derrota doída. Entramos na zona de rebaixamento, então era importante os jogadores me olhar, saber que eu estava tranquilo e que confiava neles que nós pudéssemos ter uma atuação convincente. Então foi todo um processo de construção para o jogo de hoje, muito complicado. Foi importante nós vermos através da TV Vasco da Gama e mostrarmos que nós queremos manter o Vasco na primeira divisão. Nós não estamos preocupados com a parte política, não estamos preocupados com a parte financeira, se vamos receber o salário, se não vamos receber o salário, falta tão pouco para terminar, 7 jogos. Nós queremos que o Vasco se mantenha na primeira divisão. Essa camisa tem que ser honrada de uma maneira que os jogadores entendam a grandeza desse clube, quem está aqui entenda a grandeza desse clube. Claro que existem equívocos, são normais, né? O pagamento atrasado é ruim, mas entre pagamento atrasado e nós temos o compromisso de fazer com que o Vasco se mantenha na primeira divisão, então nós vamos ter o compromisso, mesmo mudando um pouco, né, da cobrança que eu faço com o dirigente, de cumprir com seus compromissos, já que os jogadores estão cumprindo, mas o mais importante era a mensagem para o torcedor saber que nós estamos aqui empenhados em manter o Vasco na primeira divisão a qualquer preço. Nós vamos trabalhar muito. Amanhã não tem folga, nós vamos para o CT para trabalhar, para recuperar os caras. Vamos para São Paulo, vamos jogar terça-feira e vamos ficar em Atibaia trabalhando a equipe para poder voltar para cá para jogar no sábado, no domingo contra o Bahia, mas não vamos ficar lá trabalhando. Então, quer dizer, tudo é planejamento e o trabalho para manter o Vasco na primeira divisão, porque o Vasco merece. O Vasco é um clube grande, com uma história muito bonita. Então, eu vou me doar ao máximo e vou cobrar dos jogadores a doação máxima para que nós possamos manter o Vasco na primeira divisão. Fernanda Teixeira, do portal Esporte News Mundo. Boa noite, Vanderlei. Você falou que não gosta de falar muito de política, mas ontem o presidente, agora o novo presidente do Vasco, Jorge Salgado, depois da posse, falou que teve uma conversa contigo antes da solenidade, que ele prestou solidariedade pelo momento da equipe e tudo mais, e pediu para você de presente uma vitória, e você prometeu dar essa vitória para o Salgado como presente pela posse. Então, eu queria saber como foi essa conversa, como tem sido o diálogo com a nova gestão e o que esperar, né, daqui para frente nessa nova era no Vasco. Obrigada. Um abraço, prazer falar contigo. Olha, realmente nós falamos, né?
E ele falou, pô, não é de presente uma vitória contra o Atlético, porque eu tomei posse, né? Então tem que começar com o pé direito. Eu falei, tá, vamos trabalhar bastante para que isso possa acontecer. E, assim, eu não quero falar sobre política, porque o Vasco tem essa parte política muito aguçada, muito mexida, então eu não quero entrar nessa parte, né? O Salgado é o presidente, espero que ele consiga, pelas conversas que ele teve com a gente, pela a tranquilidade com que ele fala com a gente, eu acho que o Vasco tem tudo com o Salgado para começar a buscar o resgate da sua história. Eu acredito muito nisso, porque eu conheço o Salgado já há muitos anos, né? Há muito tempo. Então eu sei que ele é um vascaíno, aquele cardeal, aquele cara que realmente conhece a história do Vasco da Gama. Então eu torço para que ele possa fazer uma grande trabalho, que ele possa fazer esses 3 anos aí com bastante capacidade e buscar trazer o Vasco de novo para onde ele tem que estar, que é na elite do futebol, lá em cima, né, buscando grandes conquistas. Não é fácil, mas nós vamos trabalhar para que isso possa acontecer. Mas primeiro nós temos que pensar, em vez de pensar que ano que vem, que não sei o que vai acontecer, primeiro vamos trabalhar com o Salgado, no sentido de que nós temos mais 7 jogos para terminar a temporada e nós temos que manter o Vasco na primeira divisão. O que nós podemos fazer nesses 7 jogos? Acho que a conversa é bem por aí. E, professor, as últimas perguntas são sobre o próximo jogo do Vasco. O Thiago Toste, do Arena Futebol Clube, ele mandou uma pergunta, primeiro perguntando se o Vasco vai atuar dessa forma hoje, de forma no contra-ataque em todos os jogos até o final do campeonato. E a outra pergunta que ele fez é como é que está a expectativa para reencontrar o time do Palmeiras que você treinou recentemente. Eu já fui lá algumas vezes no Palmeiras, né, enfrentar o Palmeiras. Não tenho mágoa de nada, faz parte do futebol, né, ser mandado embora, sair, né, é uma decisão de dirigente, né, a gente não tem como interferir nisso aí. E jogar a gente vai ver, vamos analisar o time do Palmeiras, temos que analisar o time do Palmeiras para aí sim poder escalar a equipe e tomar a decisão tática daquilo que nós vamos fazer. Um grande abraço a todos aí, a torcida vascaína, um grande abraço. Essa foi a entrevista coletiva do professor Vanderlei Luxemburgo, a gente agradece a ele pela participação. O Vasco venceu o Atlético Mineiro por 3-2, saiu da zona de rebaixamento do campeonato. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.